torcedor vascaíno, estamos de volta aqui nesse final de domingo para trazer algumas informações importantes sobre o nosso gigante da colina. Após, enfim, a primeira vitória dentro de casa, dentro de São Januário, saindo inclusive da lanterna do Campeonato Brasileiro, chegando à 19ª colocação, ficando a apenas 6 pontinhos de distância do primeiro adversário fora da zona do rebaixamento, voltando à confiança, após não vencer qualquer time, qualquer equipe, porém um grande elenco, que é o Grêmio, antes inclusive do início dessa rodada, clube que era o vice-líder do Campeonato Brasileiro, clube que tinha apenas 6 derrotas em 41 partidas, então foi uma vitória de peso, uma vitória que anima, uma vitória que traz esperança e reacende, né, a chama do torcedor vascaíno para o restante dessa temporada. A gente vai passar, é claro, sobre esse jogo, trazer algumas informações importantes, porém eu quero gravar aqui este Boa Noite Gigante, né, o último vídeo desse domingão. A gente vai voltar amanhã com o Acorda Vascão às 7 horas, mas eu achei importantíssimo trazer algumas informações que acabaram de surgir sobre o mercado, sobre Luciano Vietto. Há uma grande expectativa por parte da torcida vascaína com relação a esse nome, com relação à chegada desse atleta, um jogador que vestiu a camisa 10 do Al Hilal ao lado de Ramon Anril Dias nesta última temporada, o homem de confiança do meio-campo do Al Hilal, treinado pelo técnico argentino, o terceiro melhor atleta, inclusive, do Mundial de Clubes, nome que o Vasco negociou e, inclusive, nome que o torcedor vascaíno ainda sonha com uma chegada. E a gente vai falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão, aliás, neste Boa Noite Gigante, esclarecer a situação desse atleta. Porém, antes, torcedor, de trazer informações, antes de deixar você por dentro sobre o que está acontecendo entre Vasco e Vietto, até porque o técnico argentino Ramon Anril Dias revelou, né, essa situação na entrevista coletiva que aconteceu após a partida contra o Grêmio. Eu quero aqui dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, porém é claro, né, se você tá aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. A gente quer muito chegar agora à marca dos 105 mil inscritos, falta pouquíssimo inclusive para isso, e eu conto com você. Em homenagem à vitória do Vascão, já que teremos uma semana bastante agitada pela frente, se inscreva no nosso canal, ative o seu sininho de notificação, deixe o seu like pela vitória do Vasco e, é claro, deixa aí também nos comentários o que você espera com relação ao restante dessa temporada. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, fala logo de Vasco da Gama, porque a gente quer trazer informações importantes aqui a vocês neste Boa Noite Gigante, principalmente sobre o Luciano Vietto. Mas a gente não tem como passar para falar de Luciano Vietto antes de entrarmos no assunto sobre a situação envolvendo a partida de hoje contra o Grêmio, que foi o assunto mais importante do dia. Pois hoje, na parte da tarde, às 4 horas, em São Januário, o Vasco enfrentou uma das melhores equipes desse Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrentou a equipe do Grêmio, que é uma equipe hoje que está na semifinal da Copa do Brasil, vindo de uma Série B igualmente ao Vasco da Gama, e uma equipe que antes de iniciar a rodada estava na vice-liderança. O Grêmio hoje é uma equipe que tem no Campeonato Brasileiro um dos melhores aproveitamentos. Tem 30 pontos conquistados. Uma equipe que vem muito bem, uma equipe que hoje, mesmo diante de uma vinda à Série B, não corre risco de rebaixamento. Uma equipe que, antes de enfrentar o Vasco, em 41 partidas na temporada, tinha se encontrado com a derrota apenas 6 vezes. Uma equipe muito bem organizada, muito bem consolidada defensivamente, uma equipe sólida ofensivamente, que tem um grande centroavante, que é o Luis Soares, tem um sistema defensivo muito bem postado, né? Formado pelo Bruno Alves, formado pelo Reinaldo, tem um bom goleiro, que é o Gabriel Grando. Então é uma equipe forte, uma equipe que veio a São Januário não para empatar, para buscar os 3 pontos, para conquistar a vitória e ficar ainda mais próximo do líder hoje, que é a equipe do Botafogo. E o torcedor vascaíno, que antes de entrar nessa rodada, via o Vasco na lanterna do Campeonato Brasileiro, se assustava em enfrentar o Grêmio numa situação tão distante, ou aliás, tão distinta entre as equipes. Mas mesmo diante disso, torcedor, hoje à tarde o Vasco apresentou um bom futebol. O Vasco enfrentou um Grêmio consolidado e conseguiu vencer pelo placar de 1-0, e não apenas vencer jogando mal, vencer sendo superior durante grande parte da partida. O Vasco terminou essa partida com 54% de posse de bola, 11 finalizações, 5 finalizações no gol. O Vasco hoje chegou mais vezes ao gol do Grêmio de uma maneira certa do que o Grêmio chegou ao gol do Vasco da Gama. E é claro, contou com uma peça importante,
contou com hoje o atacante que, com toda certeza, meus amigos, será uma peça essencial para o Vasco no restante da temporada, que é o argentino Pablo Begetti, jogador de 34 anos, que foi o artilheiro do Campeonato Argentino vestindo a camisa do Belgrano, um nome que entregou muito ao Belgrano nessas últimas 4 temporadas, foi responsável pelo acesso do Belgrano na última temporada para a elite do futebol argentino, na sua estreia pelo Vasco da Gama, marcou o seu gol. Ele que chegou à cidade carioca na quinta-feira, fez seu primeiro treino ontem, sábado, hoje entrou na segunda etapa, teve um lance de perigo onde quase marcou e logo na chance seguinte conseguiu cravar e guardar para o Vasco da Gama. Um nome que com toda certeza será importantíssimo. Não à toa, recebeu o prêmio de craque do jogo, destaque da partida e já caiu nas graças do torcedor vascaíno. O El Toro Begetti, como era conhecido lá no futebol do seu país. E vive-se a expectativa. Segunda-feira, teremos Vasco da Gama e Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. O empate ou uma vitória lá, meus amigos, reacende ainda mais a chama para o torcedor e fica aquela expectativa de que contra o Atlético Mineiro, após uma vitória contra o Grêmio, após um bom resultado contra o Bragantino em São Paulo, poderá fazer com que São Januário pulse e venha a ser de fato um caldeirão para o Galo. Porém, torcedor, o que queremos mesmo trazer aqui neste Boa Noite Gigante, vamos deixar esse assunto mais da partida para amanhã, pela parte da manhã. A gente tem muita coisa a falar sobre esse jogo, falar sobre taticamente o time organizado pelo Ramon Dias. Eu quero falar sobre o Luciano Vietto, pois foi um nome que caiu nas graças do torcedor vascaíno nessa última semana. E é uma rapidinha mesmo sobre o Luciano Vietto, sobre as informações que chegaram. O que acontece, torcedor? No meio da semana, o jornalista Lucas Pedrosa trouxe a informação de que o Vasco estaria negociando com o Luciano Vietto há mais de 20 dias. Uma negociação longa, o Vasco teria colocado uma grande proposta na mesa do atleta, um valor salarial gigantesco, acima de R$1 milhão, que faria com que o Luciano Vietto se tornasse um dos 3 atletas mais bem pagos do futebol brasileiro. Inclusive, diante disso tudo, havia uma grande expectativa para a sua chegada. Porém, a esposa do Luciano Vietto não teria um grande desejo de fazer, com que toda a sua família viesse ao Brasil e ela estaria impedindo o fechamento, a concretização das tratativas. E a gente tem informações nessas últimas semanas de que o Vietto estaria empenhado em convencer a sua esposa a vestir a camisa do Vasco da Gama, até pelas movimentações feitas, pelo torcedor vascaíno nas redes sociais. A gente teve aí movimentações de mais de 200 mil comentários nas fotos do Vietto, tivemos a hashtag Vietto no Vasco aparecendo numa das avenidas, se não a avenida mais famosa do mundo, que foi a Times Square. Então, vários indícios davam ao torcedor vascaíno uma grande expectativa com relação à chegada de Luciano Vietto ao Vasco da Gama. Salário alto, prefeito da cidade do Rio de Janeiro chamando, hashtag Vietto no Vasco na Times Square, uma foto do Vietto no Instagram com mais de 200 mil comentários. Então é muita coisa positiva para uma chegada do jogador. E notícias da imprensa argentina, da imprensa europeia, dando a entender que o Luciano Vietto já teria aceitado a proposta e que a sua chegada ao Vasco seria questão de tempo. E hoje o técnico argentino Ramon Dias foi perguntado sobre isso na entrevista coletiva, até porque Ramon Dias e Vietto trabalharam juntos na Al Hilal. Vietto era o camisa 10 do técnico Ramon Dias no clube árabe. Então, Ramon Dias foi perguntado: e aí, Vietto? Ou aliás, e aí, Ramon? Vietto vem pro Vasco? Houve conversa? É o 10 que o torcedor vascaíno espera? E ele respondeu isso na entrevista coletiva. Então, é claro, dê uma olhada aí nos comentários sobre o que Luciano Vietto, ou aliás, o que Ramon Dias falou sobre Luciano Vietto. El club estuvo muy bien en hacerle una oferta y yo necesito jugadores que quieran venir a Vasco, que quieran venir, que quieran estar, que quieran sacrificarse como nos sacrificamos nosotros y se sacrifican todos los jugadores. Quiero que vengan los jugadores que quieran afrontar esa situación difícil y sé que vamos a pelear hasta el final, así que el club estuvo muy bien de hacerle una gran oferta, pero no la aceptó. Así que, Sí, tuvimos contacto, pero bueno, él tenía también otras oportunidades, pero bueno, son decisiones de ellos. Pero el club hizo un gran esfuerzo para con él y me parece que no lo aceptó. Pero quiero que venga gente que tenga ganas, que tenga todo para dar por el club. ¿Cómo lo estamos haciendo todo lo que estamos acá? Então, torcedor vascaíno, exatamente isso, Ramon Dias explicou isso, na entrevista coletiva, falou que realmente houve uma proposta, mas que foi recusada por Luciano Vietto. Mas eu faço questão de não ir ao contrário do que Ramon Dias disse, mas de ir além. Torcedor, tudo o que acontece com relação ao que a gente traz aqui é um eco do mercado. Vou ser sincero aqui com vocês. Por exemplo, a situação de Pablo Begetti. Vocês acham mesmo que o Vasco começou a negociar com o Begetti na terça-feira e fechou com o atleta na quarta?
Ou, aliás, começou a negociar com o atleta na quarta de madrugada e fechou na mesma quarta? Não. Tudo é um eco. Tudo vem acontecendo e tem um momento que as notícias chegam a nós, que fazemos parte de uma imprensa informal, de um veículo de comunicação. E a situação de Luciano Vietto é exatamente um eco. Um eco de algo que já vem acontecendo há bastante tempo e só respingou agora na torcida vascaína. Ramon Dias ter falado que Vietto recusou a proposta, pode ter recusado. Porém, o que eu tenho a falar com vocês? Acho difícil que essa recusa de Vietto tenha acontecido nessas últimas 72 horas. Recusa de Vietto já deve ter acontecido há bastante tempo. Mas Ramon Dias só veio falar sobre isso agora, nesse momento. Então, torcedor, eu cravo isso a vocês. Mais de 200 mil comentários em foto. Hashtag Vietto no Vasco, na Times Square. Tudo isso chegou ao Vietto após a recusa da proposta. O que isso significa, torcedor? Que diante de toda essa mobilização da torcida vascaína, de todo esse pedido do torcedor vascaíno, de uma proposta salarial alta, de não ter chegado nenhuma proposta ainda do futebol europeu ao Vietto, não estranhem, não se surpreendam se as coisas ainda prosseguirem durante a semana. Não é porque o Vietto recusou essa proposta que o Vasco ainda não tem chance de ter esse atleta. Volto a repetir, tudo que acontece é um eco. Eu tenho convicção de que, de fato, o Luciano Vietto pode ter recusado essa proposta do Vasco. Ramon Dias não ia inventar falácias. Mas creio eu que essa recusa já aconteceu há algum tempo atrás. Não é de hoje. E toda essa mobilização da torcida vascaína ocorreu após a primeira resposta de Luciano Vietto. É isso que eu tenho a trazer a vocês. Recusou segundo Ramon Dias, mas para mim essa recusa ocorreu antes de toda essa mobilização. Essa mobilização de prefeito, de Times Square, de mais de 200 mil comentários, de torcedor chegando e pedindo a sua esposa para que Vietto viesse ao Vasco, ocorreu após a resposta do Vietto. Para mim, muita água ainda irá rolar por baixo dessa ponte. Essa é a minha convicção, é o que eu acho sobre o assunto. Por enquanto vamos parar para falar sobre algo que de fato não está sendo mais concreto. Mas enquanto Vietto não fechar com outro clube, eu ainda acredito, até por causa dessa grande mobilização da torcida vascaína, que é um sonho muito viável. Mas foi isso. Ramon Dias falou. Um grande jogador, mas é importante. É bom ter no Vasco atletas que queiram vestir a camisa do Gigante da Colina. É esperar e ver o que irá acontecer. Por enquanto, vamos esfriar, vamos abaixar a bola, deixar para pensar em Vietto mais pra frente e pensar em um outro camisa 10. Porque mesmo diante da vitória de hoje, fica nítido. O Vasco precisa de um craque, precisa de um homem que resolva, precisa de um 10 nesse meio de campo. A gente fica por aqui, esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desse domingo. E amanhã, às 7 horas, estaremos de volta para falar sobre o Vasco, falar sobre Rossi, falar sobre anúncios, falar sobre movimentações. Muita coisa ainda irá acontecer nessa semana. E vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.